Parte 1. Nas celas. Capítulo 1. O Paraíso. Parte 1. O capitão anda lentamente pelos corredores do presídio. Um velho hábito do militar, que prefere circular entre os presos e ser o primeiro a saber das novidades. Dentro de uma penitenciária, informação é artigo de primeira necessidade. Conversando aqui e ali, no interior das galerias, é mais fácil ouvir uma queixa, saber que alguém vai morrer, descobrir o que está sendo tramado para a próxima fuga. Nesse passeio solitário e sempre desarmado, o oficial ganha a confiança dos presos. Ele é o comandante do destacamento da Polícia Militar na Ilha Grande. Na prática, um diretor do presídio. E sabe que a única maneira de manter a paz é negociar antes que o pior aconteça. O capitão Nelson Bastos Salmon negocia com moeda forte, que é o respeito mútuo. Na manhã de um dia qualquer de junho de 1979, o capitão cumpre a rotina. Caminha lentamente pelas galerias, ouve os próprios passos no chão de cimento que guarda as histórias que fizeram a fama dessa cadeia, uma das piores do mundo. As paredes estão sujas, marcadas pelas intermináveis infiltrações da chuva, que o telhado não segura. Águas de um telhado, onde faltam milhares de telhas. Os corredores e celas são úmidos, as paredes choram, disse certa vez um presidiário. As grades têm a ferrugem de décadas, e muitos lugares ainda exibem cicatrizes das incontáveis rebeliões e incêndios. O presídio da Ilha Grande tem muitos segredos. Mortes violentas, estupros, o preso contra o preso, a guarda contra todos. Porque essa é uma cadeia de muitos horrores, é a mais pobre de todo o sistema carcerário do estado do Rio de Janeiro. Falta comida, falta colchão, uniforme para os presos, cobertores para um inverno de ventos frios que vem do mar. Faltam armas e munição para os soldados, e é comum que eles mesmos as comprem em caráter particular. Papel higiênico aqui é coisa de que nunca se ouviu falar. A cadeia construída para abrigar 540 presos está superlotada. Os 1.284 homens encarcerados ali, no ano de 1979, se vestem como mendigos, lutam por um prato extra de comida, disputam a facadas um maço de cigarros ou uma bagana de maconha. Cocaína e arma de fogo podem ser razões para um motim. Eles compram e vendem as, entre aspas, moças como mercadorias de câmbio alto. É fácil identificá-las na prisão, são os homossexuais. Muitas vezes, rapazes subjugados à força, raspam as sobrancelhas e os pelos das pernas, dos braços e do peito. As moças, entre aspas, sempre têm dono. Por elas, muita gente já matou e muita gente já morreu. É preciso coragem para andar sozinho e desarmado nesses corredores. A multidão de presidiários está condenada a penas tão longas que seria preciso inventar um novo calendário para somar todas elas. Os piores criminosos do Rio estão trancados nas 4 galerias que formam o presídio, contrariando tanto o projeto arquitetônico do prédio quanto as intenções da justiça. A cadeia foi criada na Primeira República, quando ali existia um posto de fiscalização sanitária para os navios que podiam trazer a febre tifoide da Europa e as mazelas da África. Na década de 1920, foi construída a cadeia para os presos idosos e para aqueles em fase de término da pena. A partir dos anos 60, a Ilha Grande se transforma num depósito para os mais perigosos. Vira prisão de segurança máxima. E ainda se comete o erro de juntar o bandido dito irrecuperável com o velho presidiário, que trabalha de colono nas lavouras em torno do presídio. Muitos homens condenados por crimes menores também enfrentam a convivência com o que há de pior nos arquivos do Tribunal de Justiça. A Ilha Grande ganha status de um curso de pós-doutorado no crime. Quem entra ladrão, sai assaltante. Aquele que tentava a sorte sozinho, sai chefe de quadrilha. O presídio é como uma mancha de tinta num tapete persa. Uma triste contradição. Ocupa 50 dos 120 quilômetros quadrados de um paraíso tropical.
A ilha, no mais belo trecho do litoral sul do estado do Rio, vira-lata de lixo do sistema penal. São mais de 100 praias de beleza rara. Para chegar ao presídio, uma estrada de terra se enrosca por 15 quilômetros de vales e morros cobertos pela Mata Atlântica. O ponto mais alto da serra está a 586 metros acima do nível do mar. Pode-se ver em toda a volta o espetáculo da Ilha Grande, onde moram 14 mil pessoas, inclusive os condenados a viver no paraíso. De um lado, milionárias casas de veraneio. Do outro, o caldeirão do diabo, como é chamado. E no meio, humildes vilas de pescadores que já habitavam a ilha antes da construção da cadeia. É uma mistura explosiva. Quando conseguem livrar-se dos muros de 3 metros de altura que cercam o presídio, os fugitivos vão direto para as lanchas dos veranistas ou para os barcos dos pescadores. O resultado é óbvio: morte, reféns, naufrágios, carne no mar para os tubarões que infestam algumas áreas da Baía de Angra dos Reis. O livro Exílio na Ilha Grande, escrito por André Torres, ex-sentenciado, que encontrou publicação na editora Vozes, relata uma fuga pelo mar numa canoa furada, experiência ímpar, a frágil embarcação afundando sob a sentinela paciente de muitas barbatanas de tubarão. A Ilha Grande ficou conhecida como Caldeirão do Diabo, numa alusão ao presídio francês de Cayena, na Ilha do Diabo, extremo norte do continente sul-americano. Ali se tratava o ser humano como um bicho, no meio da selva e no calor amazônicos. O caldeirão da Guiana Francesa foi desativado em 1946, depois que um preso mundialmente famoso denunciou as miseráveis condições da colônia penal. A história de Henri Charrier, o Papillon, virou best-seller internacional, com 14 milhões de livros vendidos, sucesso de Hollywood com o ator Steve McQueen no papel principal. Quando o livro foi publicado, o governo francês teve vergonha de manter a cadeia. Aqui, até hoje, o nosso caldeirão resiste à fama de ser uma das mais injustas penas jamais impostas a um sentenciado. O presídio da Ilha Grande é por si mesmo uma condenação. No tempo em que o Instituto Penal Cândido Mendes se chamava Colônia Correcional de Dois Rios, a Ilha Grande teve muitos prisioneiros ilustres, em geral condenados por crimes políticos no período autoritário de Getúlio Vargas, 37 a 45, Estado Novo, ou mais tarde nos anos de chumbo da ditadura militar pós-64. Um deles escreveu sobre a ilha na famosa obra Memórias do Cárcere. O escritor Graciliano Ramos descreve a vida no presídio, abre aspas. A gente mais ou menos válida tinha saído para o trabalho, e no curral se desmoronava o rebotalho da prisão, tipos sombrios, lentos, aquecendo-se ao sol, catando bichos miúdos. Os males interiores refletiam-se nas caras lívidas, escaveiradas, e os externos expunham-se claros, feridas horríveis. Homens de calças arregaçadas exibiam as pernas cobertas de algodão negro, purulento. As mucuranas haviam causado esses destroços, e em vão queriam dar cabo delas. Na imensa porcaria, os infames piolhos entravam nas carnes, as chagas alastravam-se, não havia meio de reduzir a praga. Deficiência de tratamento, nenhuma higiene, 4 ou 6 chuveiros para 900 homens. Enfim, não nos enganávamos, estávamos ali para morrer. Fecha aspas. Graciliano esteve na colônia correcional em 1936, acusado de crimes contra o Estado. Nunca foi a julgamento. Quando chegou à colônia, foi recebido pelo encarregado da segurança do presídio. O homem fez um discurso que o escritor registrou. Aqui não há direito. Escutem, nenhum direito. Quem foi grande, esqueça-se disto. Aqui não há grandes, é tudo igual. Os que têm protetores ficam lá fora. Atenção, vocês não vêm corrigir-se, estão ouvindo? Vocês não vêm corrigir-se, vocês vêm morrer. A colônia penal da Ilha Grande mudou muito todos esses anos. Os antigos galpões de madeira
com chão de areia e cercado por arame farpado, foram substituídos pelas galerias de 3 andares da penitenciária moderna. Muito da brutalidade daqueles tempos, no entanto, resiste ao progresso. Parte 2. Nessa manhã de junho, o capitão Nelson Salmon não sabe que uma guerra está para começar. Uma guerra que vai dar ao presídio um recorde mundial. O maior número de mortos no interior de uma penitenciária em um só dia, de uma só vez. Um recorde que só foi quebrado em outubro de 1992 com a rebelião na Casa de Detenção de São Paulo, Carandiru, onde morreram 111 presos quando a tropa de choque da PM invadiu a penitenciária. O capitão ainda não sabe nada sobre a tempestade de ódio que se aproxima, mas daqui a pouco vai descobrir o primeiro sinal da batalha que se avizinha. O comandante segue pela Galeria D, território da Falange Zona Norte, também conhecida como Falange do Jacaré. Os homens que habitam essa parte da penitenciária têm em comum sua origem, favelas e bairros proletários de Del Castilho, Bom Sucesso, Benfica e Jacaré, aquela área pobre e violenta da Zona Norte do Rio de Janeiro. São os mais perigosos dentro do presídio. Mantêm entre si uma certa solidariedade, uma relação de autodefesa, um sentimento de gangue e impõem o terror a bordo da ilha. Cobram pedágio para qualquer outro preso que queira se deslocar pela galeria. Roubam, estupram, fazem acertos com a administração para funcionar como polícia das celas. São odiados e principalmente temidos pela massa carcerária. Quem reage aos xerifes da Zona Norte tem sorte de escapar vivo. A maioria das regalias dentro do presídio pertence justamente a eles. O trabalho externo, o direito de circular fora dos muros, uma espécie de controle da distribuição da comida. Isso sem falar no melhor de todos os direitos, entre aspas, assaltar as remessas de doces, frutas, cigarros, revistas e jornais, rádios, pilhas e quase tudo que as famílias enviam para os detentos mais fracos. A Falange Zona Norte é quem manda nos corredores da Ilha Grande. É contra ela que vai começar uma das lutas mais sangrentas da história do sistema penal brasileiro. Quando passa pela cela de um dos presos daquele setor, o comandante se vê diante de uma cena insólita. Giovanni Zabo, filho de um sindicalista italiano e uma judia sobrevivente do campo de concentração de Auschwitz, está sentado na cama, completamente absorto na leitura de um livro no qual faz anotações e sublinha trechos com uma caneta vermelha. O gosto pelo estudo e a literatura na Galeria D é uma coisa tão estranha que faz o capitão parar para ver de perto. Nelson Salmon teve a intuição de que algo estava errado. O preso levou um susto quando ele entrou na cela puxando conversa. Eu não sabia que você se interessava por livro, disse o comandante. Pois é, capitão, estou aqui lendo um pouquinho, coisa sem importância, só para passar o tempo, responde o preso. Mas o comandante percebe uma tentativa de esconder o verdadeiro motivo da leitura. Observa também que o livro está com uma sobrecapa feita de uma página de jornal, cuidadosamente aplicada sobre a capa original. Deixa eu dar uma olhada, pede o comandante. Bom cabrito não berra. Malandro, quando é apanhado, reconhece. E Giovanni Zabo não viu alternativa, a não ser entregar o livro ao diretor do presídio. O comandante abre a primeira página e por pouco não deixa escapar seu espanto. A publicação é A Guerrilha Vista por Dentro. Reportagem de um correspondente de guerra inglês, Wilfred Butcher, que acompanhou durante anos a luta no Vietnã. É um relato de uma aventura guerrilheira nas selvas, por onde passava a trilha Ho Chi Minh, levando homens e armas do Vietcong desde Hanoi, capital comunista do Vietnã, até Saigon, ao sul do país. Esse livro teve edição reduzida no Brasil e foi recolhido durante os governos militares, por conter instruções e comentários sobre a luta armada. Técnicas e programas de ação militar dos Vietcong são revelados em detalhes pelo repórter inglês. Tal publicação nas mãos de Giovanni Zabo, assaltante condenado a décadas de cadeia, é de espantar. Mais espantoso ainda é o fato de esse livro estar dentro da Ilha Grande. Zabo, vou levar isso aqui para dar uma olhada, depois eu devolvo. O comandante consegue dizer isso calmamente, disfarça a excitação da descoberta
e deixa a cela. Volta direto para o gabinete e mergulha na leitura surpreendente. Wilfred Butcher mostra na reportagem como os Vietcongs fabricavam munição, inclusive com uma fórmula para produzir pólvora caseira. Explica também como funcionava o sistema de túneis para a fuga dos comandos guerrilheiros, com iluminação oriunda de geradores movidos a rodas de bicicleta. Detalhes e mais detalhes da incrível iniciativa de guerra do Exército Popular de Libertação Nacional do Vietnã. O livro ainda falava dos códigos do correio baseado em bilhetes entregues de mão em mão, de aldeia em aldeia, um manual da guerra revolucionária que contém longas explanações de tática e estratégia, além de depoimentos dos doutrinadores e secretários políticos da guerrilha no Sudeste Asiático. Enfim, dinamite pura. Naquela noite o capitão não consegue nem encontrar o sono. Lê de um fôlego só a experiência de um exército irregular que derrotou a maior potência militar do mundo, os Estados Unidos. E faz a descoberta mais importante. Os trechos do livro, que foram sublinhados por Giovanni Szabo, se retirados do contexto, formam um manual de procedimentos, conselhos práticos para um combate. A insônia do comandante da Ilha Grande tem motivos e uma pergunta angustia oficial. Para que serve isso? Provavelmente, conclui, os presos estão preparando uma rebelião em larga escala. Conclusão equivocada. O capitão Nelson Salmon tem que esperar até a manhã seguinte para entender direito o que é que está acontecendo. Parte 3. Giovanni Szabo entra de má vontade no gabinete do diretor. Essas conversas com a administração são mal recebidas pela massa carcerária. Parece coisa de entregação, de dedo duro. O assaltante tem uma reputação a zelar. Além do mais, uma suspeita de traição pode significar a morte. Ao entrar na sala do comandante, Szabo sabe que está arriscando sua vida, mas sabe também que não vai poder esconder o segredo por mais tempo. O importante é não mentir, mas também não revelar toda a verdade. Esconda o que for possível e ainda assim tentar preservar uma boa relação com o capitão. O assaltante também deve ter dormido mal na noite anterior. Quando o oficial pergunta para o que servem os trechos sublinhados de A Guerrilha Vista por Dentro, Szabo tem uma resposta pronta. Capitão, o negócio é o seguinte, a gente está lendo uns livros assim para poder se prevenir contra o pessoal do fundão. É de lá que vem umas ideias novas que estão deixando todo mundo de cabelo em pé. O pessoal da LSN está começando um movimento para dominar o presídio. Eles aprenderam com os políticos um tal de socialismo científico e um tal de materialismo histórico. E agora querem formar grupos que eles chamam de célula ou coletivo. Eles acham que vão influenciar a massa para acabar com a gente e mandar na cadeia. E isso aí vai sobrar até para o senhor. Tá certo, Szabo, já entendi o recado. O capitão Nelson Bastos Salmon dispensa o preso, mas ele ainda não tinha entendido muito bem o que é que poderia acontecer. Fazer perguntas mais concretas provavelmente não ia ajudar muito, porque o assaltante não ia revelar os detalhes. Na carreira desse oficial de 50 anos constam serviços para o DOI-CODE do Comando Militar do Leste, ou seja, ele lutou contra organizações de esquerda que desencadearam guerrilhas urbanas no Rio de Janeiro. Essa pode ter sido, inclusive, uma das razões para assumir a chefia do destacamento da Ilha Grande. Naquela época não havia mais presos políticos na Galeria B, também conhecido como Galeria da Lei de Segurança Nacional, ou Fundão. 66 homens condenados por atividades revolucionárias passaram pela Galeria B. Entre 1969 e 1975, quando os presos políticos começaram a ser transferidos para uma unidade especial do DESIP no complexo penitenciário da Frei Caneca, no centro do Rio de Janeiro. Ali eles aguardaram a anistia, 1979, que devolveu todos eles à liberdade. Os presos políticos foram embora, mas deixaram muitas marcas na vida daquele presídio. Naquele mesmo setor do Instituto Penal Cândido Mendes, a Galeria B, estavam os presos comuns condenados por crimes previstos na Lei de Segurança Nacional, como assalto a banco, joalherias e instituições financeiras. O governo militar tentou despolitizar as ações armadas da esquerda,
tratando-as como, abre aspas, simples banditismo comum, fecha aspas, o que permitia também uma boa argumentação para enfrentar as pressões internacionais em prol de anistia e contra as denúncias de tortura. Ao nivelar o militante e o bandido, o sistema cometeu um erro grave. O encontro dos integrantes das organizações revolucionárias com o criminoso comum rendeu um fruto perigoso, o CV. A iniciativa do regime militar, transformada em legislação especial aprovada apressadamente pelo Congresso Nacional, foi regulamentada pelo artigo 27 do Decreto-Lei 898 de 1969. A medida da Junta de Ministros Militares, que substituiu o presidente Costa e Silva, foi enviada ao Legislativo em caráter de urgência e aprovada numa sessão extraordinária da Câmara dos Deputados, na qual o governo contava com uma maioria folgada da Aliança Renovadora Nacional, a ARENA. A morte do general-presidente Costa e Silva levou ao poder o segmento mais duro do regime, disposto a eliminar radicalmente toda oposição não parlamentar. O alvo principal da repressão eram os setores da esquerda, que enveredaram para a luta armada a partir de 1967. O aparelho de repressão, incluindo grupos paramilitares clandestinos, cresceu em número e influência política. A chamada Comunidade de Informações chegou a empregar mais de 40 mil pessoas, entre agentes federais, militares, policiais civis e das PMs, requisitados para a repressão política, e um número incontável de informantes. Os órgãos de segurança tinham gente infiltrada nos sindicatos, nas universidades, nas redações dos principais jornais do país, até nas comunidades eclesiásticas. Enfim, espiões para todo lado. A enorme quantidade de informações obtidas era encaminhada para o Serviço Secreto do Exército, o CISA da Aeronáutica, o CNMAR da Marinha, o SNI, Sistema Nacional de Informações, o DOPS da Polícia Federal e outros organismos civis e militares. A partir de 1970, a repressão política precisou colocar ordem na casa. Havia muita rivalidade e inveja entre os encarregados da destruição das organizações de esquerda. As vitórias no combate à guerrilha valiam dividendos políticos e pessoais, algumas vezes valiam muito dinheiro. Foram criados centros coordenadores da luta anticomunista, como a OBAN, Operação Bandeirantes, em São Paulo, e a Operação Cavalo de Aço, no Rio. Depois tudo foi centralizado nos destacamentos de Operação e Informações da Coordenação de Defesa Interna, os DOI-CODE, subordinados diretamente aos comandos regionais do Exército. Mesmo as polícias estaduais prestavam contas ao novo braço armado do regime. Naquele momento de reforma da Lei de Segurança Nacional e criação do artigo 27, os principais grupos revolucionários envolvidos em ações militares contra o regime eram a ALN, Aliança Libertadora Nacional, o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR8, a Vanguarda Popular Revolucionária, VPR, a Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, VAR Palmares, a Ação Popular e o Partido Comunista do Brasil, PCdoB. 6 anos depois da nova lei, todos estavam representados na Galeria B do Presídio da Ilha Grande. Além dessas organizações, surgiu também o Partido Revolucionário dos Trabalhadores, o PRT, o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, PCBR, e muitas outras siglas de menor importância, resultado dos incontáveis rachas na esquerda armada. Até 1975, todas elas também passaram pelo fundão da Ilha Grande. O artigo 27 da Lei de Segurança Nacional, redigido por assistência jurídica de ministros do Supremo Tribunal Federal, agravava as penas para assalto, roubo e depredação nas instituições financeiras e de crédito. Esses crimes deixavam de ser julgados pelo Código de Processo Penal e passavam para o âmbito dos tribunais militares. As auditorias das 3 armas viram desfilar os mais variados tipos de criminosos comuns. Gente que hoje qualquer criança conhece pelo noticiário de jornal e televisão, Escadinha, Gordo, Bagulhão. E dezenas de personagens do submundo enfrentou o conselho de sentença.
As penas agora aumentadas pela nova Lei de Segurança Nacional iam de 10 a 24 anos de prisão. O parágrafo único do artigo 27 estabelecia ainda: se dessas ações resultar a morte de alguém, a pena em grau mínimo será de prisão perpétua, em grau máximo, pena de morte. Uma lei de guerra que chegou a condenar ao pelotão de fuzilamento na Bahia o militante Teodomiro Romero dos Santos. Ele matou um sargento da aeronáutica. A sentença, tempos depois, foi comutada em prisão perpétua, mas Teodomiro fugiu. Parte 4. A convivência entre presos políticos e bandidos comuns tem história no Brasil. Em 1917, as notícias da Revolução Bolchevique na Rússia provocaram forte agitação sindical no Rio de Janeiro, no Recife e em São Paulo. Os sindicatos operários tinham sido fundados por imigrantes italianos, espanhóis e alemães influenciados pelo anarquismo europeu. Muitos líderes anarquistas eram fugitivos da justiça nos seus países de origem. Em terras brasileiras, o movimento revolucionário soviético inflamou os corações anarquistas, até porque esses sindicalistas acreditavam que o partido de Lenin era inspirado pelas mesmas ideias deles. Não compreendiam a essência do bolchevismo, que apontava para a ditadura do proletariado. Um governo altamente centralizador, enquanto os anarquistas sonhavam com o fim de toda forma de Estado. Fato é que o ano de 1917 ficou conhecido no Brasil como o Ano Vermelho. Greves políticas, barricadas nas principais cidades do país, choques entre a cavalaria do exército e os anarquistas. 113 tipos diferentes de jornal foram criados para representar as, entre aspas, sociedades de resistência, nomes dos sindicatos anarquistas. O Ano Vermelho levou muita gente para a cadeia. No Recife, um desses presos se torna famoso e entra para a história política do Nordeste. Gregório Bezerra, anos mais tarde, será um dos líderes do Levante Comunista de 1935. Será também membro do Comitê Central do PCB. Vai amargar longas prisões até ser trocado em 1969 pelo embaixador americano Charles Burke Elbrick, sequestrado no Rio de Janeiro por um comando guerrilheiro. 10 anos depois, ao voltar do exílio na França e na União Soviética, Gregório Bezerra publica um livro de memórias pela editora Civilização Brasileira. Fala do contato com presos comuns na casa de detenção do Recife. Conta como transformou guardas penitenciários e bandidos em militantes comunistas. Bezerra conheceu e ficou amigo de remanescentes dos bandos de cangaceiros que agiam no Pernambuco, Rio Grande do Norte e Alagoas. Com um desses bandoleiros, ele discutia a Revolução Russa. Vou tomar emprestados alguns trechos das memórias de Gregório Bezerra. Em 7 de agosto de 1917, fui encarcerado. Achava-me enterrado vivo no fundo da prisão, na velha casa de detenção no Recife, guardando julgamento por ter caído nas mãos da polícia sob a acusação de ser um perturbador da ordem pública e de insuflar operários contra patrões, o que me valeu uma condenação de 7 anos. Já tinha feito amizade com grande parte dos presos, entre os quais se destacava a figura legendária do cangaceiro Antônio Silvino, por quem eu tinha grande admiração desde a minha infância, pelo que dele ouvia falar. Antônio Silvino foi o bandido mais famoso, mais popular e mais humano da história do cangaço, não só por sua bravura na luta contra a polícia, na luta com a polícia, mas também pela tática de combate que adotou ao longo de 20 anos duros e cruentos. Era um homem querido por toda a população pobre do Nordeste brasileiro, pela maneira respeitosa e humana como tratava os habitantes da região. Me tornei amigo desse caudilho sertanejo, e dele recebi muitos conselhos, que me serviram para me orientar no convívio com os demais presos comuns. Gostava de conversar com ele porque ele me dava notícias dos acontecimentos da Rússia. Por ele soube que os bolchevistas tinham derrubado o governo. Ele acrescentava: o povo reunido é mais poderoso do que tudo, e a revolução bolchevista vai se espalhar pelo mundo todo. Como se vê, a cooperação entre presos políticos e presos comuns pode ir muito além da nossa imaginação. Um relacionamento que continuou depois do Levante Comunista de 1935
militantes do Partido Comunista Brasileiro, PCB, e da ALN, Aliança Nacional Libertadora, dividiram celas com pessoas condenadas por assalto, arrombamento, contrabando, contravenção. Como o jogo é prostituição, o comunista Gregório Bezerra, quando se envolveu no Levante, era militar e manteve longa influência sobre presos comuns ao voltar à casa de detenção, quando foi condenado novamente. Em seu livro de memórias, Gregório Bezerra descreve mais um contato com os presos comuns e faz uma revelação. Conseguiu recrutar 5 guardas para o Partido Comunista. Abre aspas. O meu cão de fila, o meu guarda civil, exercia sobre mim tremenda vigilância. Quando encontrava uma ponta de cigarro defronte da minha grade ou nas vizinhanças da minha cela, abria e esfarinhava o fumo para ver se havia algo escrito. Um dia eu o vi passeando para lá e para cá. Ora tirava o cap da cabeça, ora o recolocava, assoprava pela boca como um boi acuado. Voltava a andar para um lado e para o outro. Ele passou e eu, sem pensar, o chamei. Está passando mal ou está aperreado? E o que o senhor tem a ver com isso? Bom, do ponto de vista de preso, não tenho nada. Mas como criatura humana, eu tenho. Eu não posso ver ninguém sofrer. Realmente eu estou muito aperreado. Tenho um filho passando mal e vai morrer, porque não tenho dinheiro para levá-lo ao médico. Não vacilei, meti a mão no bolso e lhe entreguei 50 mil réis. No dia seguinte, ele estava alegre e buscou um pretexto para falar comigo. Esse guarda que Gregório Bezerra cativou com um gesto de humanidade, passou a cooperar com os presos políticos. Um mês depois, acrescenta o revolucionário pernambucano. Meu cão de fila era um membro do partido e nos prestou valiosos serviços na prisão. Outros 4 homens da segurança do presídio foram convencidos a formar uma célula comunista do Partido Comunista Brasileiro, com tarefas de correio entre a cadeia e o partido. Em 1980, em companhia do jornalista Francisco Viana, me encontrei com Gregório Bezerra. Já bem velho e doente, estava morando com amigos num prédio de apartamentos na rua Cosme Velho, na zona sul do Rio de Janeiro. Gregório me disse na ocasião que os presos comuns, quando reunidos aos presos políticos, viviam uma espécie de experiência educadora. Passava a entender melhor o mundo e a luta de classes, explicou, compreendendo as razões que produzem o crime e a violência. O mais importante da conversa com o velho comunista se resumiu num comentário. A influência dos prisioneiros políticos se dava basicamente pela força do exemplo, pelo idealismo e pelo altruísmo, pelo fato de que, mesmo encarcerados, continuávamos mantendo a organização e a disciplina revolucionárias. Outro preso político, o jornalista Álvaro Caldas, relata como essa organização dentro da cadeia impressionava os bandidos comuns. Preso pelo DOI-CODE do Comando Militar do Leste, em 1970, ele cumpriu a fase final da pena na prisão especial da Polícia Militar no Regimento Caetano de Farias, no Rio de Janeiro. Lá conheceu Miltinho do Pó, criminoso de muitas histórias, traficante estelionatário. Miltinho conversava muito com o jornalista preso. Dizia não compreender por que os presos políticos eram tão disciplinados e solidários no relacionamento com a massa carcerária. Abre aspas. Tudo que as famílias mandavam para os políticos era reunido num fundo comum e depois dividido igualmente para todos. Eu mesmo, que nunca recebia nada do mundo exterior, ganhava uma parte, disse Miltinho do Pó. Se depoimentos como esse fossem levados em conta, certamente os juristas do regime militar não teriam editado o artigo 27 da LSN. Fecha aspas. Durante os anos do Estado Novo, 37 e 45, a polícia de Getúlio Vargas e os tribunais de exceção encheram de opositores do regime as penitenciárias brasileiras. Militantes da esquerda e criminosos comuns cumpriram juntos longas penas. Algumas se estenderam até a anistia política em 18 de abril de 1945. A partir dessa convivência, muitos homens deixaram para trás a carreira no crime e optaram pela militância revolucionária. O contato com intelectuais, militares radicais, políticos, sindicalistas, fez a cabeça de ponguistas e escroques, gente que descobriu uma explicação para a própria miséria,
que aprendeu a ler e escrever com professores presos. Nada disso, no entanto, produziu uma modificação substancial na formação de quadrilhas ou no desenvolvimento de um senso de organização para o criminoso comum. Nas ruas, o crime continuava o mesmo, avulso, violento, desorganizado. O fenômeno da conscientização e o surgimento do chamado crime organizado só vai aparecer na década de 1970, quando a ditadura militar abre outra vez a porta da cadeia para a oposição. Até isso acontecer, a quadrilha que mais trabalho deu para a polícia foi aquela organizada no Rio de Janeiro pelo estivador Sebastião de Souza. Tião Medonho assaltou um trem pagador e roubou 30 milhões de cruzeiros, uma incrível fortuna dos anos 60. O golpe foi tão bem planejado que a polícia disse aos jornais que possivelmente era obra de uma quadrilha internacional. Na mesma época, outro bandido, o Mineirinho, ganhou a primeira página na imprensa. Por se declarar uma espécie de Robin Hood, ele roubava caminhões de leite e carne e distribuía aos favelados no Morro da Mangueira. As duas quadrilhas foram rapidamente destruídas pela polícia e os dois líderes foram mortos. Mas o final da década de 60 iria mostrar um grupo cujo nível de sofisticação beirava o crime organizado. Lúcio Flávio Vilar Lírio montou a maior quadrilha de assalto a banco no país. Tinha 51 homens, divididos em 4 grupos. Lúcio colocou seus parentes diretos no comando da quadrilha. O irmão Nigine, o cunhado Fernando Gomes de Carvalho, o Fernando Ciô e Lies de Paula Pinto, que ele chamava de primo. Esses eram os responsáveis pela ordem interna do grupo, cuidavam do dinheiro arrecadado nos assaltos. Nos anos 68 a 71, as espetaculares ações armadas da quadrilha de Lúcio Flávio chegaram a ser confundidas com operações de guerrilha urbana. Lúcio Flávio teve a coragem de assaltar uma agência bancária na frente da Escola Superior de Guerra, no bairro da Urca, no Rio, onde praticamente só residiam famílias de militares e onde há muitas patrulhas do exército armadas com fuzis. Ele não só roubou o banco, como voltou lá no dia seguinte. O gerente da agência tinha dito ao jornal O Globo que os assaltantes eram iniciantes, estavam muito nervosos porque deixaram o cofre cheio e só levaram dinheiro das caixas. No segundo assalto, o gerente foi obrigado a carregar pessoalmente o dinheiro do cofre para dentro dos carros da fuga. Lúcio Flávio é autor de uma frase que dá bem a ideia da espécie de bandido que ele era. Eu nunca roubei trabalhador, eu só roubo o banco, que tem seguro e o dinheiro ali não é de ninguém. Tive a oportunidade de ouvir o Lúcio Flávio dizendo isso. Foi a primeira vez que um bandido deu entrevista coletiva na imprensa. Na sede da Secretaria da Polícia Civil no Rio, ele foi apresentado aos jornalistas depois de ser preso em BH no dia 30 de janeiro de 74. Nessa mesma entrevista que eu acompanhava como repórter da revista Manchete, o assaltante disse que era um bandido diferente dos outros. Aliás, era loiro de olhos verdes, filho da classe média da zona norte da cidade. Mas a diferença não estava só no aspecto e nas palavras. Outra extravagância do bandido mais famoso do país parece ter sido a colaboração com a esquerda armada. O jornalista e escritor José Louzeiro, autor de Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, disse que o assaltante tinha contato com gente do capitão Carlos Lamarca, comandante da VPR, a Vanguarda Popular Revolucionária. Lúcio era meu amigo, conta Louzeiro. Eu era repórter policial conhecido. E ele sempre me procurava nos raros momentos de liberdade que ele tinha. Foi assim que eu soube dos detalhes da história dele. E eu pude escrever o livro e o roteiro Passageiro da Agonia para o cinema. Foi assim também que eu soube da cooperação com Lamarca. Não posso precisar como é que isso aconteceu, mas parece que envolveu dinheiro e arma. Lúcio era muito consciente. Sabia que era bandido por desajuste social. A quadrilha acabou mal. 50 dos 51 homens morreram, a maioria na cadeia. O único sobrevivente, Wilson, se casou com uma advogada do DESIP e aparentemente abandonou o crime. Lúcio Flávio foi assassinado no presídio Hélio Gomes, com 19 facadas, em 30 de janeiro de 75, quando completava exatamente um ano desde a última fuga. O grupo do Bandido dos Olhos Verdes, apesar de bastante organizado, não passava de uma quadrilha com estrutura familiar. Destruída a cabeça, o corpo secou e morreu.
O assassinato de Lúcio Flávio tem muitas versões. A mais convincente delas é a de que foi encomendado por gente ligada ao ex-policial Marial Mariscotti de Matos, membro do Esquadrão da Morte formado dentro da Polícia Carioca. Essa é a tese defendida pelo biógrafo de Lúcio Flávio, o escritor José Louzeiro. Marial cobrava de Lúcio uma taxa de proteção e pelo menos uma vez ajudou o assaltante a fugir e a conseguir armas para os assaltos. Na penitenciária, ele foi visitado por agentes federais e surgiu a preocupação de que ele pudesse revelar a cooperação dos policiais cariocas nos crimes da quadrilha. Então seria esse o motivo do crime? Agora, outra versão se fortalece. Lúcio teria sido morto por ordem de uma das falanges da Ilha Grande, onde esteve preso e onde já naquela época os grupos disputavam o controle das penitenciárias. O matador Mário Pedro da Silva, o Marujo, era um sentenciado na Galeria D. Ele teria a missão de convencer Lúcio Flávio a entrar para o grupo. Lúcio abriria mão da notória independência que tinha no mundo do crime. Em troca, uma nova quadrilha, garantia de fuga, dinheiro, armas, mais segurança sem precisar subornar policiais para continuar vivo. O bandido, é claro, não quis aceitar. A última tentativa de convencer Lúcio Flávio pode ter acontecido durante um banho de sol, no pátio do presídio Hélio Gomes. Marujo estava ali para depor alguns processos. A conversa foi áspera. Lúcio terminou se aborrecendo e deu um tapão na cara do outro na frente de todo mundo. Com isso, assinou a própria sentença de morte. As 19 facadas desferidas quando Lúcio Flávio dormiam era uma conta de sangue. No dicionário do submundo, isso significa um acerto, uma parada de honra. O número de ferimentos corresponderia a uma facada para cada homem da falange. Estranha confirmação de um pesadelo que havia anos acompanhava o assaltante. Lúcio Flávio sonhava com a própria morte a facadas. Parte 5. De novo os passos no corredor da prisão. Agora o comandante anda pelas galerias a maior parte do tempo. Depois de descobrir o livro A Guerrilha Vista por Dentro, nas mãos de Giovanni Szabo, o capitão Nelson Salmon inicia uma discreta, mas insistente investigação. Ele quer saber exatamente o que é que se passa nas celas do Instituto Penal Cândido Mendes. A Ilha Grande, de repente, parece mais perigosa do que o habitual. A cada nova informação recebida, o oficial faz mentalmente a pergunta necessária. A quem isso interessa? É a única maneira de perceber a trama dentro das tramas de um presídio. O capitão sabe que há 3 tipos de informante entre os presos. O que fala para prejudicar alguém, o que revela segredos para obter favores, e aquele que ajuda sinceramente. Discernir entre essas 3 personalidades é fundamental para que uma notícia vinda da massa carcerária possa ser levada em conta. O cenário é o de um tabuleiro de xadrez para 6 jogadores, como se fosse possível jogar xadrez assim. 6 grupos dentro da ilha se organizavam para controlar a casa quando eu cheguei lá, contando com a própria administração. Cada um dos grupos ou falanges tinha uma estratégia própria, um código interno de leis, normas de conduta e outros modelos de identificação. Muitas vezes uma notícia vinha da massa carcerária só para nos confundir. Era preciso checar cada detalhe para ter uma ideia mais clara do que é que estava acontecendo. O Departamento do Sistema Penitenciário, DSIP, costumava destacar os presos conforme essas afinidades particulares. Por exemplo, os presos políticos e os condenados pela LCN tinham nas fichas uma tarja vermelha de identificação e eram mandados diretamente para a Galeria B. O pessoal que na rua pertencia às quadrilhas da Zona Norte do Rio de Janeiro era destacado para a Galeria da Falange do Jacaré, e assim por diante. Quando o capitão Nelson Salmon começou a desvendar os segredos da Ilha Grande, o processo de organização dos presos já estava bem adiantado. O oficial, que é tenente-coronel e trabalha na chefia de gabinete do comando da Polícia Militar, havia passado 12 anos no Paraíso, entre março de 1979 e março de 1991. A experiência o transforma na melhor testemunha do surgimento do CV, Comando Vermelho. Os detalhes dessa história me foram contados por ele
em 2 encontros e pela troca de alguma correspondência. Em 1979, o ano da fundação da organização, o CV, o comandante Salmon tenta jogar xadrez com os 1.284 internos da Ilha Grande. De certa forma, todos os condenados têm um tipo qualquer de filiação aos grupos que controlam a vida e a morte dentro das celas. A Falange Zona Sul comanda a maior parte da Galeria C. Tem 10 homens, chefiados por Joanei Pereira da Silva e Antônio Magrinho. A especialidade do grupo é o jogo e o tráfico de droga no presídio. Entre os homens da Falange Zona Sul, Carlos Henrique de Souza Abrantes, o Carlão, assassino perigoso, capaz de executar sem o menor constrangimento. A política de violência que garante o pequeno reinado da quadrilha na Ilha Grande. E o resto da turma da Zona Sul, Oswaldo Aguiar Filho, Antônio Carlos Marçal, Valderi José da Silva, o Maneta, Neline Marques, Adilson Balbino, um poderoso inimigo do CV, José Renato e Alfredo Gonçalves, o Alfredo Dedinho. A Falange exercia influência sobre 100 internos, especialmente porque se responsabilizavam por uma série de tarefas de interesse comum, colaborando com a administração na manutenção de instalações e serviços da cadeia. A Falange da Coreia é a dona de um pedaço da Galeria C. O chefe é Merci da Silva Fernandes. O segundo na liderança é Maurício dos Santos, o Maurinho. Apesar de reunir 14 homens, o grupo é dos menos articulados dentro do presídio e enfrenta uma dificuldade básica. O território é dividido com a Zona Sul. Território dividido, o poder é dividido. Mesmo assim, a quadrilha consegue ter algum tráfico de influência perante os guardas, o que facilita a vida de seus colaboradores e aliados. Sem presos, acatam as ordens dos líderes da gangue. A prática de violência sexual e ataque para roubar outros presos são as características desses falangistas. O resto do grupo, Manuel da Silva, o Leleu, Iris Gomes da Silva, Bueno Jerônimo dos Santos, Jorge da Silva, o Zé Dumba, Carlos Alberto Veras, Cristiano de Oliveira, Adalto Paulino, Clarindo Jorge de Oliveira, o Negão Tereza, Roberto de Moraes, Mário Rita de Oliveira, o Rita, Valdir Klaus Carella e Carlos Alberto Klaus Carella, os dois últimos conhecidos como os irmãos Carella, mais tarde quando estourou a guerra que vai dar a hegemonia do presídio ao CV, os dois grupos da Galeria C se unem e formam o terceiro comando da capital TCP. Outra falange da Ilha Grande reúne os independentes ou neutros. Na verdade, uma neutralidade aparente, porque esses homens são uma força de apoio da Falange Jacaré. Do grupo faz parte o assaltante Giovanni Zabo. O líder é José Alberto Davi Monteiro, o tenente. O segundo em comando é Neudo Ferreira, o Mosca. Zabo vem em terceiro lugar. Ao todo, 11 sentenciados independentes. Oswaldo Gomes Nequissé, Jairo Leite, Orlando dos Santos, Adilson Aguiar, José da Costa, João Firmino e Domingo Jorge Lobo, o Dominguinho. Os neutros têm atuação reconhecida por mais de 200 presidiários da Ilha Grande. 15 homens comandam a cadeia em 1979. A Falange Zona Norte, ou Falange Jacaré, é que determina para onde que o vento sopra. A massa carcerária faz o que eles querem, já que controlam 200 dos mais perigosos internos do paraíso. As outras falanges mantêm com a Jacaré uma prudente relação de respeito e colaboração mútua. Os únicos inimigos do grupo estão trancados no fundão, praticamente incomunicáveis, sem contato com o resto do presídio. Lá se organiza a Falange LSN, embrião Comando Vermelho, sob a orientação de alguns presos que tiveram a vida carcerária tremendamente influenciada pelos condenados de origem política. A Zona Norte tem 3 comandantes: André Luiz Miranda Costa, Valdir Pereira Nascimento, Luiz Carlos Pantoja, o Parazão. Extremamente violentos, lideram os criminosos que são autores da maioria dos assassinatos no presídio. Falange Jacaré administra o pedágio na Galeria D e no próprio pátio coletivo do Cândido Mendes, tráfico de droga e armas, só com a participação e autorização do grupo, que recolhe uma espécie de dízimo, ou seja, toda atividade criminosa na cadeia só serve para aumentar o poder dos jacarés. Somando a área de ação das falanges, Zona Sul, Falange da Coreia e Falange Jacaré, mais de 400 presos.
formam o maior segmento organizado dentro da Ilha Grande. Gente ligada à Falange Jacaré faz a seleção dos novatos. Quem chega na Ilha Grande condenado é, entre aspas, examinado pelos detentos que prestam serviços à administração. O que é que interessa saber? Interessa saber se o cara serve para soldado, se vai virar moça ou se não serve para nada. Entrar para a Falange só com uma folha penal que, entre aspas, ateste a qualidade do bandido. Tem crime de morte, assalto violento, tráfico e, principalmente, nome na praça. Crimes passionais, estupro de meninas, quando acontece fora de um assalto ou sequestro, e outros delitos avulsos, não passam no vestibular, não. Não são considerados crime de homem e só merecem desprezo por parte dos falangistas, que são sempre gente de quadrilha. O processo de fazer um novato virar moça é simples. O sujeito é selecionado quando chega, especialmente se é daqueles que entram no presídio assustados, acuados pelos guardas, temendo os companheiros de cadeia. Esse é forte candidato. Particularmente se for jovem e saudável, se o corpo não apresenta sinais de deformação, cicatrizes muito feias. O que vai acontecer com esse cara também é bem simples. O homem encarregado da primeira seleção avisa que chegou alguém que reúne as, entre aspas, condições necessárias. E a quadrilha vai fazer o resto. O preso vai ser currado por 5 ou 6 presidiários numa só noite. Vai ficar amarrado, amordaçado e permanentemente sob ameaça de estoques, que são facas artesanais. No dia seguinte, a, entre aspas, moça terá vergonha de contar o que aconteceu, vai segurar a barra e não sabe que o mesmo processo vai se repetir durante a noite seguinte, e na próxima e na outra também. Isso pode durar uma semana. Depois de um certo tempo, o novato estará tão desmoralizado que não tem outra saída, a não ser a prostituição controlada pela quadrilha. Ele vira mercadoria de preço alto. Pode até, entre aspas, casar com alguém na cadeia. Passa a morar na cela do, entre aspas, marido. Cuida da limpeza, faz comida e carinhos como qualquer mulherzinha, entre aspas. Apesar de parecer um destino irremediável, há um jeito de evitar. Logo na primeira tentativa de curra, o novato reage com violência e tem que conseguir acabar com algum dos estupradores. Ele pode morrer, mas pode também sobreviver e conseguir uma transferência. Todo bandido sabe que num presídio é preciso seguir os mandamentos da lei do cão. O primeiro deles é bem claro: cadeia é lugar de homem. O jornalista Percival de Souza relata um caso assim no livro O Prisioneiro da Grade de Ferro. Aconteceu na casa de detenção de São Paulo, Carandiru. A descrição está no capítulo de título curioso, quase engraçado: Elementos enrabados. A história é a seguinte: 2 assaltantes chegam ao presídio querendo ganhar autoridade e dominam o xerife da cela onde foram alocados. O xerife apanha na cara, se desmoraliza. Os demais presos, com medo de morrer, aceitam as ordens da nova liderança. Todo mundo nu, gritam os novos xerifes, e os presos obedecem. Depois outra ordem. Agora todo mundo de 4 com a bundinha para cima, e os presos obedecem. Armados com facas, os xerifes vão simplesmente comendo todo mundo. No dia seguinte, 2 dos violentados matam os estupradores. Um foi estrangulado, o outro teve o crânio partido e o cérebro perfurado por uma escova de dentes introduzida pelo ouvido. Como martelo, para furar a cabeça do estuprador, o preso usou um salto de sapato. Todos os presos daquela galeria acompanharam satisfeitos o crime. Ninguém disse uma palavra ou fez qualquer movimento para salvar os estupradores. E ninguém, é claro, iria denunciar os matadores, mas eles se apresentaram voluntariamente. Fizeram questão de assumir os assassinatos para todo mundo saber que tinham recuperado a, entre aspas, honra e a dignidade dentro da cadeia. Na Ilha Grande, nesse ano de 79, ocorrências como a que Percival descreve são rotineiras. A maioria dos estupros, vale repetir, é praticada pela Falange Jacaré e seus aliados. São soldados da quadrilha: José Amaro Luiz, Paulo Roberto Sanches, Carlos Arlindo Ferreira, Vanderlei Machado Amorim, Jorge Marcelo da Paixão, Jim Macaco, Sérgio Roberto de Almeida, Arthur Sanches, José Cristiano da Silva, Osório Costa, Caveirinha,
João Carlos da Silva e Antônio José da Silva, o Tatuagem. Depois da guerra, quase todos eles vão estar mortos. Na batalha final contra a Falange Jacaré, Comando Vermelho, consegue encurralar 30 homens numa cela. O massacre vai mudar a ordem natural das coisas dentro do presídio.